Que a paz do Senhor seja com você, seja qual for o fuso horário que essa mensagem irá encontrá-lo ou encontrá-la. Há uma palavra que quero falar com você, seja irmã ou irmão em Cristo, seja alguém que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador, mas que é uma criatura de Deus e que neste mundo vive. Eu quero abordar um assunto a respeito do desafio de Cristo e o caminho para a vitória. E vou começar por ler o que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 12, do versículo 33 a 37. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Agora vou a Apocalipse capítulo 3 e leio o versículo 21 e 22, que diz o seguinte: disse Jesus, a carta que escreveu à igreja de Laodiceia, e que também para nós nesse tempo. Ao que vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelo que nós ouvimos do relato dessas passagens da Sagrada Escritura, nos Evangelhos e nas Epístolas, no livro de Apocalipse, e mais do que vamos ler, nós podemos perceber que nós estamos perante 5 desafios, ou 4 desafios, entre muitos desafios, que Cristo colocou para nós nesta caminhada, a fim de podermos viver eternamente com Deus. Podemos beneficiar das bênçãos e de todas as benesses que Deus providenciou, tanto aqui na terra como no reino, numa vida eterna com Ele. E nós temos como primeiro desafio, que Jesus falou em Mateus 7, versículo 13 a 14, o de encontrar a porta estreita e o apertado caminho que leva à vida. O segundo é fazer de nós boa árvore para produzir frutos bons. O terceiro é cuidar do nosso coração e da nossa língua para escaparmos de prestar contas no juízo final a Deus no tribunal de Cristo. O quarto é vencer como Jesus venceu e receber o galardão de podermos assentar no seu trono com Ele, assim como Ele venceu e assentou-se no trono com o Pai. Nós vemos aqui que Jesus diz, ou fazer árvore boa, ou seu fruto bom, fazer árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Nós estamos a ver aqui uma conjunção, que é a palavra ou, que une verbos, une palavras ou frases. E aqui vemos uma alternativa de compatibilidade ou incompatibilidade. É árvore má, produz frutos maus. É árvore boa, há de produzir sempre frutos bons. Então começamos por perceber que é vontade de Deus que nós mudemos, que nós nos transformarmos segundo os propósitos e plano de Deus. Em nossa estrutura, com qual Deus nos criou e o fez, espírito, alma e corpo.
para podermos satisfazer ou corresponder às expectativas de Deus desde a criação. Porque em Gênesis 1, versículo 27, nós vamos encontrar que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós somos criação de Deus, criado primeiramente espírito com uma alma e depois lhe foi dada um corpo físico dos químicos desse planeta, o barro ou o pó, em que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e fez de nós alma vivente. Deus criou-nos com livre-arbítrio, o livre direito de escolher e tomar decisões numa relação com Deus com base no amor, não na imposição da vontade de Deus. Se correspondemos à graça divina, o amor divino, se correspondemos à graça que vem de um Deus que é nosso Criador, ou se simplesmente rejeitamos tudo quanto vem de Deus ou quanto vem das pessoas para nosso bem. E vimos que em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7 e versículo 17 e versículo 22 a 24, que a mulher ouviu a voz do diabo disfarçado de serpente. E ela obedeceu essa voz e caiu, influenciando o seu marido, Adão, que decidiu ouvir a voz da sua mulher e obedeceu quando devia ter rejeitado, tendo em conta a ordem de Deus, quando o pôs no jardim do Éden para cuidar do jardim, lavar o jardim, Deus proibiu-lhe de comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas deu-lhe a liberdade de desfrutar de tudo quanto estava lá. E ele optou, no seu livre-arbítrio, ambos, de ouvirem vozes e obedecerem essas vozes sem que fosse a voz de Deus. Vimos que Deus criou o homem com poder criativo, o poder de criar, a partir das coisas criadas, coisas, inventar inventos através dessas coisas. E vemos em Gênesis 2, versículos 19 e 20, que Adão nomeou as coisas criadas por Deus, animais, Adão nomeou aves, Adão nomeou aquilo que Deus colocou à sua disposição para dar nome, usando-se do poder criativo que Deus colocou nele, que colocou ou com o qual criou a humanidade. Também vemos em Gênesis 11, versículos 1 a 6, que quando a terra era só de uma fala de uma língua, os povos tinham só uma fala de uma língua, eles decidiram fabricar tijolos para construir uma torre cujo cume chegasse ao céu. E podemos lá ir porque aqui aconteceu coisas que têm a ver com o que estamos a falar nesta mensagem, nesta palavra. E diz assim o versículo 1 ao versículo 9 o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Portanto, o homem criou, com base no poder criativo, de inventar inventos e coisas para seu próprio proveito, tendo em conta a ordenança de Deus. E, por conseguinte, no versículo 4, disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toca nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse:
Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nós vemos aqui coisas importantes, acontecimentos importantes na vida do homem, da humanidade, desde a criação. Falamos do livre-arbítrio, do poder criativo, de eles inventaram inventos, decidiram criar ou edificar uma cidade, uma torre, e eles decidiram contrariar, no seu livre-arbítrio, o princípio da bênção na criação. Porque Deus ordenou a bênção: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Mas eles, no versículo 4, disseram que façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles não quiseram multiplicar-se e espalhar-se para encher a terra. Eles contrariaram o princípio da ordem de Deus na criação ou desde a criação. Por conseguinte, também vemos que Deus é quem deu a eles a fala, a língua. Eram de uma mesma língua, de uma mesma fala. Deus confundiu-os para que ninguém pudesse, na sua língua, entender a língua do outro. E Deus espalhou-os daí para toda a face da terra, para que se cumprisse a ordem divina de encher a terra e de se multiplicar. Eles deixaram de edificar a cidade e Deus confundiu a língua deles, assim como a fala deles. Agora aqui vamos fazer uma pergunta. Por que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12, que, vou encontrar Mateus 12, de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Por que há proibição aos homens, não importa ser filho de Deus ou sou uma criatura de Deus em existência aqui neste mundo, está na categoria do homem humano, e é proibitivo por Deus o pronunciamento de palavras ociosas, palavras que não produzem, palavras preguiçosas, palavras negativas, palavras cujo vocabulário não traz transformação, transformação positiva na vida das pessoas, quer sejam singulares ou coletivas, das nações, no propósito e plano de Deus. Porque o poder de criar, de chamar à existência as coisas do mundo do Espírito, do reino de Deus, está em nós, sendo semelhantes a Deus conforme a sua imagem. Deus criou o homem para liberar este poder criativo, a fim de, desde o mundo do Espírito, trazer à existência tudo quanto Deus criara e deu ao homem de bom. Porque os pensamentos de Deus são sempre bons para nós. E Deus sempre quer fazer o bem. E Deus colocou esse poder no homem de criar coisas, a partir das coisas criadas, trazer à existência.
trazer vida onde há morte, trazer à existência e chamar as coisas que não são como se já fossem, porque tudo está no mundo do Espírito e a partir do mundo do Espírito tudo se realiza. Daí que o propósito de Deus dar a fala e línguas aos povos é imitar Deus, agir como Deus, liberar o poder do reino e liberar o reino de Deus para operar mudanças, transformações e trazer tudo quanto está no mundo do Espírito, este mundo natural. É vontade de Deus que essas coisas aconteçam. Daí que Jesus, em Mateus 12, versículo 33 a 37, ele pronunciou a proibição de Deus aos homens, no seu geral, não apenas os seus filhos. E nós que já fomos abertos os olhos espirituais para esta verdade, devemos ser então mais cautelosos, porque todos seremos julgados por causa das nossas palavras. Diz aqui Romanos 4, e vamos ler o Romanos 4, que diz o seguinte: e que os apóstolos, eles conheciam muito bem este princípio, e o Espírito de Deus, falando através deles, deixaram nessa recomendação. Porque Deus, ele teve de agir em conformidade com relação àqueles que ele chamou, escolheu e predestinou para o propósito e planos dele para a humanidade. E diz aqui no capítulo 4, versículos 16 a 25 de Romanos, o seguinte: porque pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse poder está em nós, como criaturas criadas à imagem conforme a semelhança de Deus, de chamar as coisas que não são como se já fossem. Isto é, de recriar, a partir das palavras, da fala e da língua, as coisas que estão no espírito, no mundo do espírito, e serem materializadas neste mundo físico. Para, através da fala, vamos ver isso lá mais à frente, trazer vida onde há morte, trazer vida onde há negativismo, trazer vida onde as palavras de incredulidade, as palavras negativas não produzem aquilo que Deus põe em expectativa para benefício da humanidade e solução dos problemas da humanidade. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito de pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, Abraão está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Senhoras e senhores, irmãs e irmãos, aqui está uma verdade. Uma verdade que Deus teve de usar em Abraão quando o chamou. Ele falou, lhe revelou o seu plano e propôs para a sua vida e a sua descendência, a sua geração. Deus falou, Deus mostrou a visão,
quando levou a passear sobre a terra, queria dar a ele e a sua geração. Fez-lo passear, andar por esta terra. Arão passeou na visão. Deus depois tirou-lhe fora, mostrou-lhe a visão, mostrou-lhe as estrelas numa noite clara e disse que seria assim a sua descendência. Depois, lá mais à frente, nos capítulos 16 e 17 de Gênesis, quando Sara não se viu na promessa, no chamado, e decidiu ajudar Deus, adiantar o projeto de Deus, dando Agar como escrava a Abraão. E Abraão decidiu ouvir a voz da mulher e não esperar em Deus, e desta ação resultou Ismael, não satisfazendo a expectativa de Deus, porque Deus não muda, a promessa de Deus não era Ismael, era Isaac. E no capítulo 17, depois de 13 anos terem atrasado a materialização da promessa de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus para as suas vidas, Deus lhe apareceu no versículo e disse: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus estava a dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso, nada é impossível para mim. Ande em minha presença, não se desvie, não arranje planos alternativos, planos B. Não procura atalhos para tentar ajudar-me naquilo que eu propus fazer. Ser perfeito. Depois, do versículo 12 ao versículo 7, disse: e porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis serão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Posso ouvir um amém? Agora você entende por que em Cristo Jesus, que foi feito filho de Davi e filho de Abraão, nós fomos feitos também filhos de Abraão, e Abraão é nosso pai na fé. Desde aqui, Deus profetizou, Deus planificou, e Deus começou a trabalhar com as mecânicas da fé a Abraão, e mudou-lhe o nome para que ele pudesse agir na outra mecânica, que é a fala, de imitar Deus, chamando as coisas que não são como se já fossem. Porque eles em Ismael, atrasando 13 anos a materialização da promessa, do plano e projeto de Deus, eles quiseram dar um jeito a Deus, mas Deus não aceita alternativas, Deus não aceita segundo plano. E Deus teve que mudá-los de nome. Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai de multidões, de nações, e pai de reis. Então você está a entender. E no versículo 15, disse mais Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar-te, hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Posso ouvir um amém? Deus teve de mudar o nome de Sarai para Sara, que significa mãe de nações, de reis, de povos, de maneiras que, quando eles falassem, abrissem suas bocas para chamar um ou outro, eles estavam a chamar a existência aquilo que não viam no físico, no natural, e que estava já consumado no mundo do espírito. Porque Deus falou, Deus propôs, Deus planificou, já estava decidido no mundo do espírito. Era necessário que eles usassem a mecânica da fé
para trazer à existência o que já estava lá, para liberar o reino de Deus, o poder de Deus, para operar mudanças. E Deus começou, à medida que eles iam se chamando um ao outro, Pai de nações, quando um chamasse Abraão, vem. Estava a dizer Pai de multidão, Pai de nações, vem. Estava a dizer Pai de reis, vem. O outro, quando chamasse Sara, estava a dizer Mãe de nações, Mãe de reis de povos, vem. E eles estavam a chamar à existência o plano de Deus, o propósito de Deus, o que Deus já tinha consumado no mundo do Espírito, para trazer vida às coisas mortais, porque o corpo de ambos já estavam amortecidos. Abraão já não levantava, já não tinha potência sexual. Sarai já não entrava no período das mulheres. O seu ventre já estava mortificado. E à medida que eles foram se chamando um ao outro, a unção de Deus, o poder de Deus começou a trabalhar os seus corpos, vivificar o seu corpo mortal e trazê-lo em vida para que eles pudessem conceber e daí vir Isaac. É este o propósito de Deus para todo homem. Por isso é que Jesus Cristo, no capítulo 12 de Mateus, versículo 33 a 37, ele falou a proibitiva de Deus a todo homem de pronunciar palavras ociosas que não libertam o reino de Deus, não libertam a graça de Deus, não libertam o exército de Deus, tudo quanto Deus tem no seu reino para operar em nosso benefício e benefício da humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, o problema que muita gente vive, seja filho de Deus ou não, é resultado disto. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer árvore má e o seu fruto mau. Há aqui uma expectativa de que ocorra mudança, como quando a gente diz, ou vai ou racha. Deus está expectante de que quando o homem aceitar as condições de vida no reino, o reino começa a operar e a produzir mudanças. Deus abençoe você. Continuaremos no próximo vídeo. Obrigado. Esteja na expectativa.